E aí, meus amigos do canal H+, seja bem-vindo mais uma vez, desta vez para a aula número 4 do Brasil Império, Política e Economia no Segundo Reinado. Isso vai ser uma aula grandona, então segura o sono e vamos lá. Estamos no ano de 1840, ao som de cães e trovões. Hoje a aula vai ser barulhenta. Nós estamos no chamado período regencial, que é um período onde os regentes estão no poder, né? O Dom Pedro tinha, nesta época, apenas 14 anos. E aí, desde 1837, os conservadores estão no poder e eles estão fortalecendo ainda mais a sua predominância, né, no governo. Qual é a atitude dos liberais? Gente, vamos fazer nosso lobby com um novo imperador. Vamos promover a maioridade dele, porque ainda tem conflito no Brasil, tinha balaiada ocorrendo, estava ocorrendo a Guerra dos Farrapos, então eram dois conflitos bem perigosos, né, para a centralidade do império. A gente tem divergência política por tudo quanto é canto do Brasil, então a gente precisa de um poder centralizador, de um imperador. Já que os liberais não estavam no poder, seria interessante usar este argumento para colocar um imperador no poder e assim, desta forma, eles poderiam, quem sabe, ter a sua vez no governo. Articulações começam, há uma votação, então o povo aceita a maioridade e em julho de 1841, já com 15 anos, a gente tem a coroação. Mas o Dom Pedro II já assume um ano antes, né? Em 1840, em julho de 1840, o Dom Pedro II já assume. Em 41 a gente tem eleições, e essas eleições são conhecidas como eleições do cacete, porque quebra o pau mesmo, os conservadores conseguem na marra impor seus candidatos e dominam o Congresso novamente. Então, os liberais têm um período curto, que é o período da coroação do rei, 1840, 1841, nesse aninho aí, né, que tem novas eleições, a gente tem uma predominância dos liberais, mas só foi neste ano, com as eleições do cacete, os conservadores retomam o poder. E aí, com a retomada dos conservadores no poder, os liberais ficam loucos, principalmente os de Minas e São Paulo, e a gente vai ter uma pequena revolta liberal, mas logo eles vão ser derrotados pelo imperador. Aliás, nós temos 4 revoltas, né, durante o reinado do Dom Pedro II. A gente tem a Guerra dos Farrapos, que enquanto ele era coroado e estava existindo, vai até 1845. Nós temos a balaiada, né, que já é eliminada logo em 1841. Nós temos esta revolta liberal em 1842 e nós temos a praieira, que é a insurreição pernambucana. Mais uma vez, as ideias republicanas estão bombando em Pernambuco entre 1845 e 1850. A gente tem divergências ali, mas entre 1845 e 1848 que a gente tem o ápice deste conflito. Ganha-se praieira porque um dos jornais que concentravam essas ideias liberais ficava na Rua da Praia. Por isso que essa insurreição aí ficou conhecida como insurreição da praieira. Vai acontecer em Pernambuco, porque como os conservadores estão no poder e o estado de Pernambuco é dominado pela elite dos comerciantes ou o Partido Liberal, como tu queira, né, neste caso, pensar, desde a Guerra dos Mascates, que tinha ocorrido logo depois do término das invasões holandesas, Pernambuco tem uma característica de domínio dos comerciantes, dos liberais. Mas com essa chegada dos conservadores tem uma mudança no poder ali em Pernambuco, né? Saem os liberais, entram os conservadores representados pelos grandes proprietários de terra, entre eles a família Cavalcante, que era a mais poderosa da região. Vai ter um conflito, esses liberais vão tentar, né, retirar este governo conservador, vai ter uma revolta muito inspirada pelos movimentos que vão acontecer na Europa. Diversas monarquias vão cair em 1848, como a da França, a de Nápoles, né? E aí a gente vai ter na Alemanha vários reinos terminando ali. Então é um momento de mudança, os liberais pegam esse momento europeu e tentam fazer Pernambuco, mas vai dar errado, né? Até 1850 a gente ainda tem focos, mas a partir de 1850 acabou a praieira, é a grande revolta que vai ter durante o Segundo Reinado. A gente vai ter períodos de tranquilidade no Segundo Reinado, mas por quê? Bom, o Dom Pedro II
como você sabe, vai assumir lá com 14 anos, ele, né, já adquire a maioridade, é coroado em 1841. Depois que os conservadores e liberais começam a ter esses atritos, eles vão fazer uma política pacificadora, ele vai mudar a forma, o poder executivo, e esse poder executivo vai dar mais poder para ele ainda. Apesar dos liberais quererem impor o parlamentarismo, assim como era na Inglaterra, no Brasil, a gente vai ter um termo conhecido nesse período como parlamentarismo às avessas. Porque no Brasil vai se virar o contrário, que o rei obedece o parlamento, o rei manda no parlamento. E é isso que vai acontecer durante esse período. E a gente vai ter um período gigantesco de tranquilidade. 15 anos de tranquilidade política é um recorde que nós não temos até hoje. E vai ter durante este período. Por quê, prof? Porque a política interna do Brasil vai ser a seguinte. O poder executivo, ele era destinado ao Conselho de Ministros. Eram ministros, né, eleitos pelo Senado. O Senado dava uma lista de 3 nomes, o imperador escolhia um e está ali aquele ministro. Que ele era um cargo vitalício, assim como o do senador, mas a gente sabe que se o rei usasse poder moderador, saía a hora que ele quisesse. Então, este Conselho de Ministros era o detentor do poder executivo, desde a chegada de Dom Pedro I, desde a primeira Constituição. Em 1847, a gente vai ter uma mudança na lei e vai ter um presidente do Conselho de Ministros, que o imperador iria escolher também através de uma lista tríplice. Ele escolheria esse presidente do Conselho de Ministros, esse presidente do Conselho de Ministros e os seus ministros, que eram o Conselho de Ministros, né? Óbvio. Este presidente e os seus ministros seriam o poder executivo. O Senado e a Câmara indicaria, o Dom Pedro II aceitaria ou não estes ministros. Então há uma troca de poder. O que o Dom Pedro II faz? Olha, se está dando errado o Brasil, é problema do presidente do Conselho de Ministros. Troca-se, coloca outro. Ah, os senadores estão revoltados. Acaba com eles, faz novas eleições. E é para isso que serve o poder moderador nesta época. Dom Pedro II vai usar esse poder moderador para trocar as maiorias das câmaras. Então vai ser, uma época são os conservadores, outra época serão os liberais. Como não há uma burguesia no Brasil neste período, a gente tem uma elite muito rural, ou de profissionais liberais, nesse caso, ou intelectuais que moram nas cidades, a gente tem uma coesão de pensamento. O que é isso, coesão de pensamento? As pessoas vão pensar de maneira parecida, as pessoas que estão no poder. Então, liberais e conservadores vão chegar a uma época que eles vão ser iguais praticamente. Então, não vai ter, vai ser um carrossel no poder. Dom Pedro II só vai trocando de vez em quando. Olha, vamos fazer novas eleições. Aí os liberais vão acabar ganhando, outro tempo vão ser os conservadores. E a gente tem até uma relação amistosa entre os dois partidos, porque os objetivos deles acabaram sendo comuns. Então, esse parlamentarismo às avessas aí, ele vai tranquilizar a política brasileira até 1863, 1865, a gente vai ter uma tranquilidade. Claro que com a chegada da Guerra do Paraguai, a coisa vai mudar um pouquinho, mas aí é o episódio que vem. O Dom Pedro II, ele vai aumentar o seu status político e de uma forma bem curiosa a gente consegue acompanhar isso, né? Quando ele assume, ele é só um piá, como se diz aqui no sul, uma criança, então ninguém dá muita bola para ele. Mas, logo quando ele é coroado, ele tem que casar, né? Bateu os 18 anos, olha, vão procurar uma esposa para Dom Pedro e, em troca, as irmãs deles vão casar com monarcas europeus, né? Tinham ficado 2 irmãs dele aqui com ele, elas iam para lá e uma esposa viria para cá. Então a corte brasileira vai na Europa procurar a tal da esposa para ele. Vão achar Maria Teresa. Por causa do pai dele, da questão da Leopoldina, eles não conseguiam uma princesa de primeiro staff, assim, de primeira grandeza, da alta nobreza europeia. Eles pegaram, mas ela não era uma sucessora direta, uma filha direta. Pegaram uma das princesas de Nápoles, né, na Itália. E aí mandaram a xícara, viu uma xícara desenhada, Dom Pedro, meu Deus, que mulher linda. Quando ela chega para cá para casar com ele, ela não é aquilo que ele esperava. Ele abre o berreiro, ele acaba chorando, fazendo piada. Ela não é assim, porque ela era diferente do que ele imaginava. Eu não vou botar qualidade para ela, porque beleza, né, é uma questão de cada um. Então eu não vou ficar dizendo, porque ela era isso, porque ela era aquilo, nada a ver. Mas ele não achou
ela bonita nesse primeiro momento, abriu o choro e todo mundo dizia, te levanta, tem tuas obrigações. E aí as obrigações ele faz. Começa a engatar filho, né? Tem uma menina, depois morrem 2 herdeiros. Diziam que era a maldição dos Bragança, uma história que depois eu conto aqui no canal, né? Então Dom Pedro II começa a ter filhos, e a partir do momento que ele começa a ter filhos, a importância política dele começa a crescer. Então a partir de 1845, basicamente, a gente começa a ver o crescimento político de Dom Pedro. E as suas irmãs, apesar de casarem com príncipes da primeira linha, por exemplo, o herdeiro do trono francês casou com uma das irmãs dele, e o herdeiro do trono napolitano também, mas aquelas revoluções de 1848 vão fazer elas viverem como exiladas. Sim, ele caiu a casa das irmãs dele. Só a Maria Teresa, que veio casar com Dom Pedro II, se deu bem, porque ficou com um imperador. Era Império dos Trópicos, mas aqui o império estava funcionando. No ambiente político nós tivemos algumas mudanças, né? O golpe da maioridade, e a gente tem um parlamentarismo às avessas nesse primeiro momento aí do Império Brasileiro. No mundo econômico nós também vamos ter algumas mudanças. A primeira delas era a questão do tráfico de escravos, a mão de obra escrava. Ela era o motor da economia. Tanto que a frase que se dizia naquela época era: o negro é o café e o café é o negro. Porque as produções de café, as lavouras de café, eram sustentadas por mão de obra escrava africana. Lembro vocês que a gente vai ter algumas mudanças. A Inglaterra, desde 1807, estava pressionando o fim do tráfico de escravos no mundo. E aí eles vão botar uma lei, a Lei Aberdeen, que era uma lei que permitia aos navios ingleses abordarem os navios de tráfico de escravos e mandarem para a África de volta. E aí os traficantes brasileiros começam a perder bastante navios nessa travessia. E era um investimento gigantesco do mercado brasileiro. Percebendo isso, o imperador em 1850, é claro que ele não vai bater de frente, apesar da elite brasileira tentar até, né? Há um conflito diplomático bem forte entre a monarquia brasileira e a inglesa. Só que a Inglaterra naquele tempo está vivendo a era vitoriana, é a nação mais poderosa do planeta desde a derrota do Napoleão. Então os ingleses dominavam os mares, dominavam o mundo, era o Império Britânico. O Brasil faz a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e coíbe o tráfico de escravos. Acabou. Em 1851 tu já não tem mais registro praticamente de navios de escravos chegando até aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil era o país mais escravagista do mundo e o maior comprador de escravos da África durante o século XIX. Tá? Era absurda a proporção que vinham para cá de escravos da África. Essa lei do tráfico de escravos, ela muda a economia brasileira. A economia brasileira que já vinha desde o período regencial com um crescimento de um produto que até antes não existia como um grande produto brasileiro, que era o café. O café começou a ser plantado e cultivado no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, depois vai se alongando um pouco para o estado de São Paulo. Eu acho que eu vou botar um mapa aqui na minha frente para vocês olharem as cores das produções ali, né, que nós temos do café naquela época, para a gente ter uma ideia. Então, essa primeira parte que nós temos, que é a do Vale do Paraíba, leia a legenda, porque eu não lembro a cor direito, tá? Essa primeira parte do Vale do Paraíba é o início do cultivo, depois ele vai se estendendo até o Oeste Paulista, conforme vocês estão vendo no mapinha aí que está na minha cara. Esse café começou a ter valor no mercado internacional, porque a partir do momento que a Revolução Industrial engrena, a indústria entra no mundo, o café como bebida energética também começa a ter o seu valor, principalmente no mercado alemão, italiano e americano, dos Estados Unidos. A Inglaterra tem o chá deles, né? Não sei se tem o chá por causa da influência do preço do café. Porque a gente tem assim, ó, outra questão. Desde 1808, né, a gente tem a abertura dos portos e um favorecimento de taxas de importação aos ingleses. Mas os tratados vão indo e acaba vencendo durante o Segundo Reinado. E aí, a partir desse vencimento ali, desse tratado, o Império Brasileiro faz outro tratado para incentivar a produção interna, que é a Lei Alves Branco. Era uma lei que taxava os produtos do mundo inteiro de importação em 30%, era o dobro do que era antes para os ingleses,
30% se não tivesse similar no Brasil. Se tivesse algo similar no Brasil, essa taxação seria de 60%. Então é um imposto importante e o Império Brasileiro começa a arrecadar muito desse imposto de importação, né? Talvez por isso haja uma retaliação e a Inglaterra não compre o café brasileiro, mas eles tinham a tradição do chá também, né? O chá das 5 na Inglaterra. Então o café vai basicamente dos Estados Unidos e alguns países ali da Europa. Mas é um mercado gigante e o café só cresce. Chega a ter durante o Império 60% da demanda da exportação. Não é só o café, nós temos o algodão também como produto essencial da economia, porque há uma queda da produção do algodão americana, a gente tem fatores lá como o fim da escravidão nas colônias do sul, nos estados do sul, né, dos Estados Unidos, e a guerra civil acaba enfraquecendo os Estados Unidos no mercado de algodão. E aí o Brasil começa a vender mais algodão para a Europa. Mas à medida que os Estados Unidos vão se recuperando depois, né, o nosso algodão começa a perder espaço no mercado. Vem cá, mas o Brasil só vive de agricultura nesse tempo, professor? Olha, quase. Só que com o fim do tráfico de escravos, a gente tem um maior dinheiro para ser investido. Porque antigamente o traficante de escravos e o próprio produtor que compravam os escravos, né, eles destinavam grande parte do capital brasileiro a este mercado. Agora esse capital está aqui dentro e eles vão investir como? A gente tem Evangelista de Souza, que vai ser conhecido como Barão de Mauá, que vai ser um dos grandes empreendedores deste tempo. Ele vai incentivar, ele vai chegar a ter 17 indústrias, vai ser dono do Banco do Brasil, um grande acionista do Banco do Brasil, que vai ser reaberto, depois ele vai ter o seu próprio banco, ele vai trazer a indústria férrea para o Brasil, ele vai chegar a ter, vai trazer a indústria metalúrgica para o Brasil também, ele vai chegar a ter 17 indústrias, né? Então ele vai ser conhecido como Barão de Mauá. É esse pequeno surto de industrialização que nós temos no Brasil por volta de 15 anos, vai ser conhecido como a Era Mauá. Então a gente não tem só o café, a gente não tem só o algodão, não tem só o açúcar, por exemplo, o fumo. Nós temos a indústria tentando crescer neste período. Muito porque com a tarifa Alves Branco ficou muito caro importar, então valia a pena usar aquele dinheiro que não se usava mais para o tráfico de escravos para fabricar algo aqui dentro do Brasil, porque teria mercado. Então esses fatores favoreceram, claro, o empreendedorismo do Barão de Mauá, que ele trouxe até as lamparinas a gás para o Rio de Janeiro. Então a gente tem diversas mudanças por causa de um empreendedor só, né? Claro que ele vai ter apoio da família Rothschild na Inglaterra, mas esse empreendedorismo todo vai bater de frente com as elites do café e elas vão conseguir impor o café como o principal motor econômico do Brasil, e aí essas tarifas de importação vão cair de novo e o surto industrial vai terminar, vão falir com o Barão de Mauá, depois eles se recuperam porque ele é cabeção. Mas toda essa oportunidade a gente perdeu. Por aqui, por favor. Majestade. Muito obrigado, Majestade. Muito obrigado por ter vindo. Não serei eu o foguista dessa vez, não é mesmo, Sr. Irineu? Não, de forma alguma. Desculpe. Senhores, muito obrigado. Vamos entrar. Por aqui, senhores. Por aqui. Perfeitamente. Claro que tudo não, né? Porque a estrada férrea foi implantada no Brasil, mais de 10 mil quilômetros. A gente tem portos em Santos, Porto, no Rio de Janeiro, para escoar essa produção. Então há uma modernização sim dos transportes no Brasil, muito em virtude desse mercado exportador do café para a Europa, para os Estados Unidos. Outro fenômeno que o fim do tráfico de escravos vai trazer.
Fim da escravidão? Não, ainda não. Mas vai trazer uma mudança neste olhar de mão de obra no café. A gente vai ter, por exemplo, os novos produtores do Oeste Paulista, que vão ter terras mais férteis e um café de melhor qualidade, eles vão pensar de maneira diferente a introdução da mão de obra. Eles sabem que não há mão de obra escrava para eles e eles teriam que investir muito dinheiro para isso. Então eles vão incentivar a imigração, que era o que o governo brasileiro queria, porque estavam chegando as teorias eugenistas lá, as teorias racistas, na qual o branco era superior ao índio, ao negro, né? Então era interessante trazer esses imigrantes para cá. Eles vão trazer os imigrantes num sistema de parceria, que depois vai dar errado, porque era assim, ó, o imigrante chegava, tinha uma porção de terra dele, né, que ele podia ficar com uma porcentagem tal para ele, a outra ia para o proprietário. E aí, esse excedente, né, esse lucro do imigrante, ele teria que comprar comida, roupa, mas as lojas ao redor eram todas do grande proprietário. Era tudo tão caro que o imigrante vivia endividado, não ganhava terra nenhuma, é impossível ele ter uma terra para produção própria, porque o Brasil se preparou com uma tal de lei de terras que favorecia o grande latifundiário, porque eles previram o seguinte: olha, está vindo um monte de imigrante e os escravos vão começar a ganhar liberdade. Daqui a pouco eles vão querer terra. Então nós vamos criar uma lei de terra para impedir o pequeno produtor de comprar terras. Apenas o grande produtor poderia ter este privilégio. Então essa lei de terra servia para coibir o futuro fim da escravidão e esses imigrantes que chegavam. Só as elites teriam terra, então eles prepararam todo o terreno para essa imigração e para o fim da escravidão, que está longe de terminar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta. Se não se inscreveu, se inscreva. Pegue e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E até a próxima. Um abração. Tchau.